Diz assim a palavra do Senhor no livro de Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Para que os que estão em Cristo. Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta e reflita bem. Você está no mundo? Você está em que você está? Você está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não está dizendo no mundo. Só há para quem está em Cristo Jesus essa condição. Versículo 2. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer que naquilo que você seria condenado, estando em Cristo Jesus, existe a lei do Espírito da vida. O Espírito da vida tem uma lei que diz assim: Cristo morreu por ele e perdoou seus pecados, por conseguinte, ele não está debaixo da lei do pecado e da morte, então não pode ser condenado. Quer dizer que todos os teus pecados são perdoados em Cristo Jesus. Quer dizer que em Cristo Jesus, se você pecar, Ele vai te perdoar. Ele te perdoou já há bastante tempo, naquela morte que Ele teve lá na cruz. E foi por você. Quer dizer que se você levar uma vida de pecado, você não está em Cristo Jesus. Estás no engano de achar que estás em Cristo Jesus. Mas, porventura, se você pecar, saiba que em Cristo Jesus há perdão. Aleluia. Esse é o bom. Quero que as vossas mentes estejam aqui focadas na palavra que vocês estão a ouvir, porque vai vos ajudar muito esta palavra. Só o diabo quererá vocês não entenderem. Versículo 4 a dizer: porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Está a falar de como é que Jesus revestiu esta carne pecaminosa. Você sabe o que é um Deus? Resolver vir vestir a tua carne que é pecaminosa. É tipo dizer, já que esse maluco está dentro do contentor, deixa também entrar lá no contentor para poder lhe tirar do contentor. Seria que toda a gente parasse e começasse a olhar para ti, mas esse senhor vestiu bem, está todo limpo. O que está acontecendo? Também está a ficar maluco como aquele? Ou então você dissesse, não, hoje vou vestir tipo maluco só para ir evangelizar aquele maluco. Para ver se eu lhe tiro daquela maluquice, pelo menos lhe entrar na mente, para depois lhe resgatar a alma dele, o espírito. Quem faria isso? Ninguém. Como ninguém mesmo jamais fez. Não sei quem. É o que Jesus fez. A nossa condição estava difícil por causa da carne. Ele vestiu essa carne suja, pecaminosa. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. De que forma? Será que quando ele vestiu da carne do pecado, ele automaticamente já condenou o pecado? Já venceu o pecado? Não. Pela morte da cruz. Se Jesus não tivesse vencido na cruz, não conseguiria vencer o pecado. Não conseguiria condenar o pecado. Isso só foi feito quando ele morre na cruz. Aleluia. Não fiquem frios. Estou a introduzir-vos a mensagem. Ainda só estamos em 3% da mensagem. Vão entender isto.
O que é ser como Deus? Seja como Deus. Está a dizer, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui está o meu foco. Espírito. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Quem aqui anda segundo a carne? Porque as pessoas querem andar segundo a carne. Quer dizer que as coisas de Deus só se cumprem naquele que não anda segundo a carne. Mas para aquele que anda segundo o Espírito. Por isso é que no princípio está a dizer que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus está andando segundo o Espírito. O Senhor quer que vocês andem segundo o seu Espírito. Vocês não andem segundo a carne. Porque se vocês andarem segundo a carne, está escrito na palavra do Senhor, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas das carnes, pensam nas coisas da carne, estão sempre meditando nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, pensam nas coisas do Espírito. É uma coisa prepositada. Se você quer viver a carne, viva. Se você quer viver o Espírito, viva. Diabo é a carne. Gosta da carne. Jamais gosta do Espírito. Mas o Senhor é o Espírito. Ele ama o Espírito. Deus é quem fez esta carne. E a carne está corrompida. E por conseguinte, Ele não está mais a favor desta carne. Mas está sim a favor do Espírito. Que pode ser transformado hoje através de Jesus Cristo. Totalmente. Mas esta carne, veja só, ainda estando em Cristo Jesus, você ainda pode pecar por causa da carne, menos do teu espírito. O teu espírito, ela é totalmente transformado por Deus. Agora, aqui está falando acerca de um espírito maior. Está a falar acerca do Espírito, que é o Espírito de Deus. Porque quando o Espírito de Deus se junta com teu Espírito, é uma coisa maravilhoso. É uma coisa, é tipo juntar duas ideias. Quando duas ideias se juntam, se unem, formam uma coisa maravilhosa. Formam uma coisa maravilhosa. Assim também é quando a carne se junta com o demônio, com o mau espírito. Vocês vão ver o que está acontecendo neste mundo atualmente. A carne é uma coisa difícil. É mais difícil que o teu espírito. Mas Deus pega o teu espírito e o seu espírito une para poder salvar você, ajudar você a viver segundo nessa carne, com essa carne, se sujeitar à lei de Deus, se sujeitar aos caminhos de Deus, se sujeitar à vontade de Deus e viver segundo aquilo que agrada a Deus. Está a dizer que os que se inclinam na carne pensam segundo as coisas da carne. Se você quer ser como Deus, siga já esse princípio. Não se dê à carne, mas se dê ao Espírito. Deus não está dado à carne, não. Quem criou a carne foi Deus. Ele não está dado. Se Deus tivesse dado a carne, sabe o que devia acontecer? Ele dizia no Antigo Testamento, quando matavam os animais, ele dizia: será que todos os animais do mundo não são meus? Será que se eu quisesse, não desceria para poder matar pelo menos alguns e eu comesse? Se Deus fosse carnal, acho que não sobraria nenhum. Todos os animais da terra fariam um petisco ou um grelhado, alguma coisa para eles, sabe? Todos os dias.
ou então devorava todos os seres humanos. Deus não é carnal, aleluia. Deus é espiritual. Ele disse que o ouro e a prata é dele. Você jamais vai ver que os anjos vieram abrir uma empresa, a empresa de minas e ouro, porque ele é o nosso Deus, então vemos aqui que não existe isso. Deus não está inclinado à carne, mas sim ao Espírito. Aleluia. Na Bíblia você verá sempre Deus inclinado ao Espírito, não à carne. Então se você quer ser como Deus, se incline para o Espírito, não para a carne. Por quê? Porque essa carne tornou-se perigosa. Essa carne é uma carne de desejos maus, de maus sentimentos. É um desejo, é uma carne pecaminosa, infectada. O olho, os ouvidos, a boca, o nariz, tudo quer se inclinar ao pecado. Então você não pode se inclinar segundo a carne, você não pode andar segundo a carne, pensar nas coisas da carne. Fuja dessas coisas. A palavra diz que as obras da carne são várias obras, e um dia vamos poder listar todas essas obras da carne. Principalmente a prostituição que reina sobre este bairro. Assim como o alcoolismo, as drogas, as festas, as chamadas festas. Todas essas coisas que agradam a carne são obras da carne e são obras pecaminosas que acabarão levar o homem ao inferno. Porém, para quem está em Cristo Jesus, ele vive no Espírito e está longe dessas obras da carne, está distante dessas obras pecaminosas. Aleluia. Amém. Temos que viver segundo o Espírito. Temos que viver segundo o Espírito de Deus. Temos que andar segundo o Espírito Santo de Deus. Seja como Deus, viva o Espírito. Há um princípio que eu quero vos ensinar. Como é que Deus vê as coisas? Aleluia. Também você passa a ver como Deus vê as coisas. Vejam só, isso é para mim, rapaz, homem. Vejam só como é que as meninas vestem hoje em dia de uma forma tão vergonhosa. É vergonhoso ver uma menina a vestir conforme estão a vestir hoje em dia. Quem está na carne vai gostar de ver aquilo, mas quem está no Espírito não vai gostar de ver aquilo. Porque Deus, quando vê aquilo, chama todas elas de prostitutas. Não importa se vai à igreja aos domingos e no dia de semana está a vestir curtinha, mini saia, resto, enfim, ou não está a lavar roupa, então quando é para despejar água, você sai assim de mini saia e qualquer pessoa te vê, ou não está a lavar roupa, entra um homem, rapazes no seu quintal, estão te vendo assim, não, pelo menos eu não ando assim na rua, só estou a lavar roupa. Ei, hipócrita, fingida, vista-se bem, filha de Deus, não importa qual, não está a fazer calor, não está a fazer, e quando está a fazer frio, não deviam ser a se vestir bem, mesmo assim estão vestidas da mesma forma. Então quero dizer que todas que vestem assim diante de Deus são meretrizes, estão na prostituição. Não, mas ele aí da igreja, não. E quando você fala isso, ela vai dizer, eu não se prostituo, eu sou prostituta, eu sou. Eu não faço vida. Não. Você vestiu mini saia, curtinha, tá a mostrar os seios fora ou qualquer parte do seu corpo fora para toda a gente ver, você está se prostituindo. Por quê? Porque ao olhar de Deus você é uma meretriz. Ao olhar dos carnãs, talvez eles como já querem fazer de propósito de chamar o bem mal e o mal bem, então vão gostando daquilo. Todos eles estão na prostituição. É o que vestiu assim, é os que estão a gostar, todos estão na prostituição. Olha como Deus não gosta daquilo, é uma prostituição. Ah, não, ele com brinco é um homem, é um rapaz, mas com aquele brinco, chama-se brinco masculino, é dos machos, fica bem. Para Deus é um bandido. Por quê? É um marginal. Porque essa ideia de pôr brinco começou
porque os escravos eram postos, segundo a história, gravavam nos escravos e aqueles senhores que metiam os escravos esses brincos, eles viam que esses são rebeldes, são escravos rebeldes, são marginais, porque escravo tem essa ideia do escravo não uma boa coisa, mas uma má coisa. Então os jovens ficam a pôr brinco para ficar bonito, mentira do diabo, são escravos de Satanás, da carne. São escravos do diabo, escravos do maligno. Então, essas ideias assim, o mundo vai te rejeitar, vai dizer, você está maluco. Eu e meu Deus estaremos malucos, estamos certos. Se você vê como Deus, você vai condenar. Está escrito que não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. E o mundo vai dizer, estás a nos julgar. Não estou a te condenar, mas estou a reparar-te. Porque existem dois... Quando as pessoas falam, não me julguem, as pessoas falam erradamente isto. Existem dois julgamentos. Julgamento para reparar e julgamento para condenar. Quem condena é Deus. Mas nós podemos reparar as coisas. Aprovando o que está bom, reprovando o que está mal. Então, o que está mal e temos que saber ver. Olhem só como é que Deus vê as coisas. Posso vos ensinar coisas profundas? Amém. Vão fugir, vão levantar e vão correr. Não. Vão estar mesmo aqui. Amém. Posso aquecer o vosso banco, vão começar a sentir fogo aí, e sentaram, mas vão sentir fogo. Posso falar? Amém. Vejam o que a Bíblia diz. Olhem só. Jesus, o nosso Pai e Mestre Senhor, ensinava uma coisa muito importante. Vocês sabem que muitos cristãos hoje não conseguem vir à casa de Deus porque estão à procura de pão para comer, vestido para vestir. Se você perguntar a qualquer cristão que não pisa hoje à casa de Deus, vai dizer, estou ocupado no trabalho, estava ocupado com os serviços. Mas Jesus disse assim na Marta, Marta, você se ocupa com muita coisa, mas a Maria escolheu a melhor. Mas Senhor, mas eu tenho que trabalhar assim, é para eu comer. Se eu não comer, não vivo. As crianças choram. Se eu não trabalhar, eu não vou viver. Mas o Senhor está a dizer, mas mesmo assim a Maria escolheu a boa parte. Olha só como é que Deus vê. Quer dizer, no olhar humano, quando você trabalha, por mais que você vai dizer, não vou vir à casa de Deus, mas vou trabalhar, isso vai me fazer bem, está me fazer bem. No olhar humano tá bom, mas no olhar de Deus está errado, totalmente errado. Não há justificativa. Mas não, se eu não trabalhar, eu não vou comer. Deus está nem aí. Porque Ele está com aquela palavra que diz, o justo viverá pela fé. Ele está com aquela palavra que diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ele está com aquela passagem que diz assim, não vos preocupais pelo quê? Pelo comer, beber. Aleluia. Amém. Está a ver quando você começa a olhar como Deus olha as coisas, teu nível espiritual também grande, aleluia. Amém. Você começa a ser um estranho para os olhos das pessoas que estão acostumadas com a carne, que olham segundo a carne, que vivem segundo a carne. Mas você, por que você é tão diferente assim? Mas será que você não come, não bebe? Será que você não veste? Será que você... Há uma palavra minha que eu diz assim, quem vive a palavra de Deus vive as promessas que essa palavra traz. E essas palavras não são enganosas, mas são verdadeiras para Deus cumpri-las. Porque Ele diz que Jesus, Deus, vosso Pai, sustenta os seus filhos. Amém. O justo viverá de fé. De que forma o justo viverá pela fé? Aleluia. Amém. Quer indo-lhe bem, quer indo-lhe mal, ele confiará sempre que o Senhor fará alguma coisa, porque Deus não vai te decepcionar, nem vai te confundir, nem vai te enganar, jamais Ele enganará você, porque não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, aleluia. Amém. Será que esse ensinamento está te tornando espiritual? Amém. Está te tirando da carne?
Está te tornando espiritual. Amém. Confia no Senhor Deus em todo o tempo. Não importa se você estiver na seca, no deserto. Não importa se você estiver na falta. Não ofenda a Deus conforme Jó não ofendeu. Não ofenda a Deus quando você estiver doente, não conseguindo levantar. Não ofenda a Deus. Confia no Senhor que vai te levantar dali mesmo. Ele te tirará e te porá de pé, porque Ele é o Deus da tua saúde. Aleluia. Amém. E Deus quem dá força. Então, quando muitos cristãos estão a correr de um lado ao outro, muitos cristãos estão a se desconcentrar dos princípios espirituais. Por quê? Porque não estão dando-se na palavra de Deus. A palavra é quem te vai fazer viver no espírito. Aleluia. Amém. É a palavra que te vai fazer viver no espírito. É a palavra. Convém que o cristão viva assim, segundo esta palavra não vai te decepcionar, aleluia. Olha para o seu irmão e diz, a palavra não vai te decepcionar. A palavra não vai te decepcionar. Não vai te decepcionar, esta palavra jamais te decepcionará. Pode confiar na palavra de Deus. O olhar de Jesus na terra era totalmente diferente. Uma vez os discípulos, Jesus, a barriga dele deu ai, tem fome o mestre, vamos ver se compremos alguma coisa. A barriga está já roé aí de fome, hein? O mestre disse, podem ir para a praça, vamos comprar alguma coisa. Vocês já ouviram aqui, o bicho está reclamando. Foram todos eles. Ao vir, olha só, ao vir... Encontraram ele a falar, de longe, viram, está falando com uma mulher. Tentaram se aproximar rapidamente, porque ficaram curiosos. De repente a mulher já está indo. Esse mestre, depois é solteiro, não sei se está a fazer um bate-papo aí para arranjar uma noiva. Mas o mestre estava nem aí para as coisas estas. O mestre só vinha para fazer uma missão. Eles se interrogaram, o que é que está a falar com esta mulher? E disseram, mestre, te trouxemos pão, pode comer. Eu disse, uma comida eu tenho, que já tenho comida. Falaram, mestre, será que alguém te trouxe comida? Será que alguém te trouxe pão? Essa mulher te alimentou? O mestre mostrou-lhes que cumprir a vontade de Deus é mais do que comer. Amém. Salvar uma alma é mais do que se banquetear. Salvar uma alma e graças à pregação que Jesus fez a esta mulher, uma comunidade inteira foi salva. Se Jesus dissesse, tenho fome, o Espírito Santo lhe falar, fica aqui. Não, tenho que devorar lá na praça. Vou comer os discípulos. Porque eu quero que o Espírito Santo estava a lhe dizer, fica só aqui. Mas tenho fome, Espírito Santo. Bebe água. Mas não tenho nada para tirar a água. Melhor eu ir com meus discípulos. Suponhamos Jesus a falar com o Espírito Santo, porque Jesus andava muitas vezes segundo o Espírito Santo. Veja a importância de ter o Espírito Santo. Aleluia. Amém. Não foi à toa que ele ficou lá. Não. Havia um propósito. De repente assustar que aquela mulher está vindo. Quantas vezes você está com fome e nem consegue evangelizar? Estou cansado. Não vou falar nada para o Senhor. Não vou falar nada para a senhora. Vejam. Jesus surpreendeu seus discípulos. Surpreendeu eles. Então, te trouxemos comida, você tinha fome, de repente, porque ele anda segundo o Espírito. Aleluia. Ele busca primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E como busca, Deus não lhe decepciona, lhe dá o sustento. O ver de Deus é diferente. Vejam só Pedro, quando ele não quis se associar aos que ele chamava de pagão, ímpio, mundanos. O Espírito disse, Pedro, está aqui todos os animais que a lei diz para não comer. Coma. Desobedecendo a Deus, ele disse, não vou. No olhar de Deus, Deus já está a ver que meu filho,
Vá, anda com o mundano, lhe evangeliza. Fala da palavra. Eu nem a carne dele com a minha se dão. Nem dou mal naquilo. Nem me aproximo, não. Porque muitos cristãos hoje, quando passam e vejam aquelas jovens que se prostituem, os jovens que se drogam, alcoolizam, veem uma coisa repugnante. Tão repugnante que não podem se aproximar para pelo menos lhe falar da palavra de Deus. Não estás a fazer nada. O ver de Deus é diferente. Deus está dizendo, se eu estivesse na terra conforme eu estava, eu já me aproximava desse e daquele para lhes pregar o evangelho do Senhor e se arrependerem, conforme ele fez. Se Jesus tivesse receio, não se aproximaria de nós para nos converter. Nem o Espírito Santo faria isto. Mas coitado do cristão, coitado do crente, que quando se aproxima dessas pessoas, em vez de ganhar essas pessoas, ele é que lhe ganham. No dia da manhã, não, caí da fé. Como, irmão? Não, me tentou. Te tentou, você é estúpido. Como é que você se aproxima de mundanos para cair? Então devia fugir quando você vê que não tem forças. Devias fugir do pecado. Porque a palavra diz, não dizem muitas vezes que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então quando você está se aproximando de alguém que é mundano, não importa se quem for, pode amá-lo, mas não ame o pecado dele. Queira tirá-lo daquele pecado. Porque quando você ama ele, está escrito que Deus amou o mundo e enviou seu Filho unigênito para salvar. Você pode salvar alguém. Aleluia. Então, vamos ver conforme Deus vê as coisas, crente. Vamos ver as coisas conforme Deus olha, conforme Deus analisa. Como é que Deus analisa um crente que bebe? Que bebe. Não, eu bebo com moderação. Eu bebo só um pouco, sabe? O mundano também bebe com moderação, conforme tu também está bebendo com moderação, sabe? Porque está mesmo lá escrito na tal bebida, beba com moderação. Mas é bebida, é álcool. O que é que vai fazer aquilo? Quando você bebe com moderação, o que é que vai fazer aquilo se tornar santo? Beber com moderação é fazer o álcool se tornar santo. É tipo fumar com moderação. Também vamos fumar com moderação. Não, eu não posso fumar, não. É tudo igual. O álcool, o fumo, não há nada de moderação nela. Deus proíbe seus filhos. Por isso é que ele disse, olha só, não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja como Deus vê as coisas, aleluia. Não, eu posso namorar até quantos namorados eu quiser. Eu posso fornicar à vontade. Eu posso estar num cantinho com ele, com ela. Vê como Deus vê as coisas. Domina a tua carne. Saia da prostituição. Tudo isso é prostituição. Tudo isso é prostituição. Quando o crente anda no Espírito, vê como Deus vê as coisas. Quando o crente anda no Espírito, sai das coisas da carne e se dá as coisas do Espírito. Andai segundo o Espírito Santo. Vivei de acordo com o Espírito Santo de Deus. Andem segundo o Espírito. E assim você vai ser um crente cheio do Espírito Santo. Nunca serás cheio se você estiver na carne. Porque alguém não vai vir me dar um copo para beber água com pedras dentro. Por mais que eu quiser encher, não vai encher. Para que você seja cheio do Espírito Santo, ou cheio, você precisa se esvaziar do mundo. Você vai dizer, Senhor, tira o mundo de mim e coloca em mim o teu Espírito Santo. Tira o mundo dentro de mim, a carne que me faz tropeçar, a carne que me faz andar mal, remova de mim, tira de mim.
e faça-me andar segundo. Porque Jesus está dizendo, se teus olhos te escandalizar, arranca. Tira. E a palavra do Senhor nos diz para nós se despojar do velho homem, para nós mortificar a carne. Essa carne atrapalha o espírito. Cada dia se esforça a sair da carnalidade, da carne. Cada dia se esforça a dominar aquela tentação daquele homem ou daquela mulher. Cada dia procura vencer os desafios que essa carne traz. Se você pecou ontem, não peca mais amanhã. Você pode vencer a carne, dominar a carne. Nessa luta férrea, você vai ser a vencedora, o vencedor. Você vai ser o vencedor, vai vencer. Não, os que desistem são os que já morreram. Já acabou para eles. Mas para você ainda há uma chance. Há uma oportunidade, há uma maré de chances e oportunidades para você. Aleluia. Há muita oportunidade para você. Viva segundo o Espírito Santo de Deus. Viva segundo o Espírito de Deus e para você não haverá condenação. Coloca Deus em primeiro lugar. Porque se você colocar a carne e os seus cuidados em primeiro lugar, você estará perdendo muita coisa do Senhor. Porque está escrito que se o Senhor não edificar, em vão edificam os construtores. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Se as coisas da vossa vida vocês não acompanharem com Deus, em vão. Em vão. Ah não, eu já não tenho mais tempo de orar. Antes eu orava muito, agora já não tenho muito tempo de orar, sabe? Eu só faço uma oração dos segundos. Não, há dias que eu oro até muito, né? Mas, ei. Não piso mais, não consigo pisar mais a casa de Deus, eu não consigo mais pisar a igreja. Eu já não consigo estar na comunhão com os irmãos, não sinto mais comunhão com os irmãos. Eu já não sei sentir a presença do Espírito Santo, eu já não consigo dominar a mim mesmo, já não consigo nem ter tempo para ler a Bíblia. Como é que você vai praticar o bem, a palavra? Como é que você vai andar segundo o Espírito Santo? Você está preocupado com a carne, os seus cuidados. Você está preocupado com esta carne. Porque as mulheres são muito preocupadas se não trocar de trança de mês em mês. Se não mexer uma parte do seu corpo para aumentar ou diminuir, não vai ficar bem. E muitas cristãs também estão nisso. Se não vestir a nova mini saia, até cristã, ou não, saia justa, que aperta mesmo bem. Porque as cristãs agora também inventaram moda dela mundanas dentro da igreja. A chamada saia justa, que aperta. Já viu? Não. Porque não haverá diferença entre quem pintou o corpo dela e você que meteu uma saia que está a apertar, está a mostrar tudo. Não há diferença. Já está andando nus, pelo menos, praticamente. Já está andando nu. Não haverá diferença. Porque quando vocês assistem, por exemplo, esses filmes aí antigos que retratam a vida dos discípulos, vocês vão ver que nenhuma mulher aí vestiu saias apertadas. Mas a palavra tem razão. Por se multiplicar o pecado vai se multiplicar mesmo. É coisa dos últimos tempos. O pecado vai se multiplicar. Jesus disse, se vocês me amam, vão guardar os meus mandamentos, as minhas palavras. Quando o pecado se multiplica, o amor esfria. As pessoas não vão amar para cumprirem a palavra de Deus. A palavra de Deus vai estar no baú, vai estar debaixo das camas, vai estar atirado para lá. Está mais fácil seguir a carne hoje. Viver segundo a carne hoje.
viver nos anseios da carne, nos desejos, nos prazeres, nos sentimentos, na organização da carne, nas coisas da carne, que quando as pessoas deixam de apostar no Espírito, o sucesso que teriam, às vezes não começam mais a ter. Vivam segundo o Espírito Santo de Deus. Porque Deus, quem criou todas as coisas, será convosco. Vai vos abençoar. Está escrito que vai vos abençoar sem vocês suarem muito. Sem vocês construírem em vão. O Senhor será convosco, o Espírito dele vai vos alertar, vai vos ensinar, vai vos conduzir, vai vos guiar, vai falar convosco, vai vos dar poder, vai vos livrar, vai vos salvar, vai vos dar conhecimento. O Espírito Santo, o Espírito de Deus vai ser capaz de todas as coisas nas vossas vidas. Se apostarem nele, tudo se torna fácil, aleluia. É com o Espírito. Por isso é que o Senhor não está a dizer não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo seu Espírito. Andemos segundo o Espírito de Deus. Vivamos segundo o Espírito de Deus. Agora levanta e diga no seu irmão, seja como Deus. Seja como Deus. E como é que Deus é? Deus é Espírito, está escrito. Deus não é carnal, Deus é Espírito. Seja espiritual, não seja carnal. Seja espiritual. O cristão é espiritual, não é carnal. Seja como Deus. Veja como Deus vê as coisas. Faça como Deus faz as coisas. Viva como Deus vive. Está orando em nome do Senhor Jesus.